capítulo 4, versículo 6. Oséias 4 e 6, que diz o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Com esta leitura, nós vamos fazer uma oração pedindo a Deus que a nona escola bíblica seja melhor do que todas as outras, né? E eu estou agradecido a Deus por os irmãos, tanto o irmão Jorge como o irmão Amorim, está aqui, irmão Jorge Amorim e o irmão Eroni, estão aqui pela primeira vez. Eu fico muito feliz com a vinda deles aqui. E o Carlos Fonte, que é o português alegre, feliz, fiquei muito feliz de poder vê-lo aqui mais uma vez, que maravilha. Está também o meu irmão Gideão, que é pastor na Inglaterra, e é uma felicidade muito boa. Senhor Deus, te glorificamos, te adoramos, te bendizemos, te honramos, pelos grandes benefícios que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós, de estarmos nesses dias, Senhor, estudando a Tua bendita palavra. Que o Teu Santo Espírito, que sempre soube colaborar conosco, que sempre soube estar conosco, que sempre soube nos ajudar, meu Senhor, continua nos ajudando, que cada aluno possa sair daqui alegre, feliz, com muito mais conhecimento da sua bendita palavra, não só para crescer na vida espiritual, mas também ser um instrumento nas suas mãos para evangelizar e para ganhar almas para o teu reino. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um dos teus servos que aqui estão presentes. Também, meu Senhor, abençoa esta nação. Ó, meu Deus, dai graça a esta nação. Tu sabe quanto esta nação precisa da tua bênção, Senhor, principalmente da salvação. Nesse momento de muito pessimismo, de muitas dificuldades, mas o Senhor pode enviar o seu Santo Espírito para realizar um grande reavivamento. Meu Deus, esse país possa ser uma bênção para as demais nações desse continente e talvez de outras partes do mundo. Deus grandioso, salva, transforma e liberta. É o que te pedimos e te rogamos, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Com esta leitura e com esta oração no Por Aberto, a nona escola bíblica, desejando a todos as mais profundas e ricas bênçãos do Senhor para cada participante. Deus abençoe a todos. Muito bem, queridos irmãos, eu espero que você tenha grandes proveito destes dias que estamos a iniciar. Você tem em sua mão, você que fez sua matrícula, você já pegou o seu material na secretaria. Você que ainda não pegou o seu material, fez sua matrícula, mas não pegou ainda seu material, basta pegar aquele recibo que você tem do pagamento da matrícula e comparecer na secretaria, onde você vai retirar o seu material da escola, ok? Nossa secretaria está aqui descendo logo um pouco abaixo aí na escada. Junto com a sua pasta, você tem aí algumas coisas que é de importância, bem como esse roteiro das aulas, aonde é de muita importância para você. Você também tem na sua pasta um ticket de presença nas aulas, que eu não estou aqui com ele em mão, mas é um ticket de presença nas aulas. Então você vai ser orientado quando em nosso ecrã aparecer aí recolha do ticket, vai aparecer o número para o qual você deve retirar
o número que vai passar o pessoal da secretaria recolhendo. Também você tem a condição de estar participando do almoço do sábado e do domingo, tanto almoço como jantar, porém, os tickets de refeição são distribuídos 1h30 antes do horário do almoço, aqui em plenário. Eles são distribuídos aqui em plenário, não tendo custo nenhum as refeições, será distribuído aqui no plenário os tickets de refeições de sábado e domingo, por cerca de 1h30 antes do horário da refeição. Ok? Você tem aí o roteiro também em sua mão com os horários de aulas, os horários e o momento do professor, aí o nome do professor e a matéria. E gostaria de apresentá-los para nós dar sequência. Nós temos a matéria Angelologia, pastor Carlos Fontes. E quem é pastor Carlos Fontes? Já conhecido de uma maioria, pastor Assembleia de Deus aqui em Portugal, diretor acadêmico do IBAD, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus em Portugal. Também temos Epístolas Gerais com o pastor Jorge Amorim, primeira vez a Portugal, pelo menos temos a alegria de tê-lo conosco, é um prazer muito grande poder contá-lo com a sua presença no grupo de professores que irá nos ministrar a palavra. Obrigado, pastor Jorge. O evangelista José Ironi Fernandes, também do Brasil, e também ministrando homilética, trará para nós também aí um puxão de orelha concernente aos ensinos. Muito bem, ficamos agradecidos em poder recebê-los e dar um bem-vindo a vocês. E vamos também apresentar aqui um pequeno regulamento para que os professores tenham entendimento disto. 5 minutos antes do seu horário de encerramento da sua aula, sempre estará subindo aqui à tribuna um dos nossos irmãos. Estará indicado ali, presbítero Jorge, fica em pé aí, Jorge. Esse é o menino que quando vocês verem ele subir aqui para cima da tribuna, vocês têm 5 minutinhos para encerrar a vossa matéria, o vosso tempo de aula. Muito bem, nós queremos não perdermos nenhum só momento, mas darmos início à nossa primeira aula, convidando a vocês todos estarem em pé, e vamos receber o professor dessa primeira matéria, pastor Carlos Fontes. Paz dos senhores irmãos, podem ficar sentados, faz favor. Graças a Deus, obrigado também pelo bem-vindo que os irmãos estão a dar. Os irmãos sempre estão a arriscar a convidar um português para o vosso meio, não é? Vamos lá ver o que vai dar. Mas o pastor António Dionísio estava a dizer que, António Domingos, como é que o irmão disse que eu sou um português? Alegre. Sim, realmente não condiz. Português, alegre, a coisa não condiz, não é? Mas é um prazer estar aqui com os irmãos novamente. Obrigado também ao pastor Josué por este convite. Foi ele quem tomou a iniciativa e eu fico contente a estar a falar sobre os anjos. E os irmãos olham para mim e pensam assim, que lindo anjo que está ali à frente. Mas é uma matéria muito interessante. Aliás, as teologias são todas interessantes porque são estudos, digamos, de ponta, avançados, porque a teologia é um agrupar sistemático das diversas doutrinas que existem sobre determinado tema ou assunto. Neste caso, sobre os anjos, em toda a Bíblia nós temos, curiosamente, no Novo Testamento há mais referências a anjos que no Velho Testamento. É curioso, não é? Não é? É ou não é? Eu sempre tenho aquela ideia que o Velho Testamento é maior, então há mais anjos, mas pronto. Nós vamos então começar a nossa preleção, e também obrigado porque os irmãos sempre têm aquele irmão a subir a 5 minutos antes, assim eu posso ficar tranquilo, não preciso estar muito preocupado com o relógio. Se os irmãos não subirem é porque estão a ficar abençoados e não querem parar. Muito bem, então eu trouxe alguns slides, os irmãos deixem primeiro beber um pouquinho de água. Eu sou Fontes, mas não chega para tudo, não é?
Vamos então, os irmãos têm em vossas mãos a sebenta, os irmãos dizem, como é que é? Apostilha. Lá. Apostila. Ok, tá bom. Os irmãos podem abrir a vossa apostila, a ver se eu estou a dizer bem, acho que sim. E vamos então começar com a nossa introdução. É interessante que nós temos em português o nome Ângelo e Ângela, que são exatamente nomes que vêm desta palavra que deu também anjo. Portanto, se alguém aqui é Ângelo ou Ângela, já sabe, é um anjo que está aqui na igreja, está bem? Muito bem. Vamos avançar então na introdução. Os irmãos podem abrir a vossa apostila, conforme já disse, e também avançar um pouquinho no slide. Nós temos aí a introdução e os irmãos notem logo que, em primeiro lugar, estamos a definir a doutrina. A doutrina da angelologia, como temos ali, é uma palavra composta, podemos avançar com mais um clique, que é uma palavra que vem de angelos, que vai dar em português anjo. Esta é uma palavra, é uma transliteração da palavra grega, que dá angelos, ou angelos, e dá em português a palavra anjo mais a palavra logos. Logo, angelos mais logos fica angelologia. Isso quer dizer que a palavra logos fala de estudo. É como se fosse um tratado total, claro que eu não vou fazê-lo aqui, nem sequer tenho conhecimentos para isso, mas a ideia é tratar de tudo sobre determinado tema. Quando a Bíblia fala que Deus enviou o seu Filho, diz que o seu Filho era o Logos. Ou seja, quando Deus quis falar tudo sobre ele, mandou o Filho. É por isso que as nossas traduções têm a palavra verbo ou palavra. Quando abrimos em João 1, diz que no princípio era o Logos, ou no princípio era a palavra, no princípio era o verbo, ou seja, Deus reagiu dando-se a conhecer através do seu Filho. O máximo que podíamos saber de Deus está no Filho dele. É verdade ou não é, irmãos? Então significa que estamos a tratar do assunto de Deus quando falamos de Jesus. Quando falamos de angelologia ou angelologia, estamos a falar de anjos. Eu queria aproveitar a definição, podemos avançar com mais um clique. Ok, está bom sim. Os irmãos olhem na vossa apostila aí, nós temos ângelos, significa anjo, mensageiro ou enviado. Quando abrimos, e vamos abrir agora em Apocalipse capítulo 1, faz favor os irmãos me acompanhar, Apocalipse capítulo 1. É curioso que a palavra anjo está lá neste livro várias vezes, temos muita ação dos anjos no livro do Apocalipse. Mas vamos ao capítulo 1 e eu gostava de ver com os irmãos no versículo 16. Uma coisa curiosa sobre o Apocalipse é que quando nós abrimos o livro do Apocalipse, nós temos como que tipo uma revelação do estado eterno de cada um, tanto a pessoa divina como nós. Jesus já não aparece como filho, Jesus já não aparece como um jovem, digamos, ele é como que um velho de dias, fala de alguém com maturidade, alguém com supremacia, fala da sua majestade. Temos uma visão fantástica no capítulo 1 e é interessante que quando estamos a ver quando João está a ver esta pessoa, no verso 17, diz que ele caiu aos seus pés, 16, e ele tinha na sua destra 7 estrelas. 7 estrelas. Jesus tinha na sua mão 7 estrelas. E no verso 20 diz que essas 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Cada igreja tem um anjo e eles todos estão nas mãos de Jesus. No entanto, olhando aqui também para o versículo 20, diz que os 7 castiçais que foram vistos são as 7 igrejas. Então Jesus movia-se pelo meio das igrejas, mas tinha na mão os anjos. E quando nós iniciamos cada uma das 7 cartas à Ásia, capítulo 2 e 3, nós encontramos no início que a carta é direcionada ao anjo. E isto é um assunto muito interessante porque não há opiniões unânimes sobre isto. Porque a palavra que é traduzida é a palavra angelos. E realmente anjo é um mensageiro, é alguém que é enviado com uma mensagem. E eu acho interessante estar em Apocalipse, porque é a única vez que acontece isto é em Apocalipse. Não temos nada disto nas epístolas. É interessante que quando Jesus está a dizer que ele se movimenta na igreja, mas que tem na mão um mensageiro, claro, há quem defenda que é literalmente um anjo, mas é muito complicado aceitar isso.
Porque no fundo, quando Jesus quer falar a cada uma das 7 igrejas, ele não fala diretamente, ele fala através do anjo. Provavelmente seria o pastor daquela igreja, o líder daquela igreja. Mas para os irmãos verem que realmente, quando a Bíblia quer falar em Apocalipse de alguém que é responsável pela mensagem, para comunicar aquilo que Deus tem, diz que é um mensageiro, é um anjo. É só uma curiosidade para os irmãos. Vamos então agora sim entrar na nossa matéria. Vamos falar, talvez os irmãos vissem primeiro no índice, para perceberem mais ou menos a minha linha, o meu fio condutor. Nós vamos estudar a origem e a natureza dos anjos, ou seja, vamos ver de onde é que eles vieram, vamos ver isto esta noite. Depois vamos ver a sua natureza, as suas características, e se repararem, eu coloquei tudo na negativa, não, tudo. Depois sobre a queda dos anjos, porque havia anjos e uns caíram, pecaram e outros não. Depois a sua classificação, vamos falar sobre anjos bons e maus, e eu não vou entrar numa discussão que existe para os teólogos, que é a questão dos espíritos maus e demónios. Há quem defenda que é uma mesma coisa. Claro, nós em geral aceitamos que, falando de anjos maus ou demónios, é a mesma coisa, mas há quem queira fazer uma distinção, mas nós vamos falar de anjos bons e de anjos maus. E depois vamos falar sobre a atividade dos anjos, qual é a sua missão, o que é que eles fazem, e finalmente o seu destino, está bem? Esta vai ser a nossa linha de pensamento. Então hoje vamos começar com a origem dos anjos. Há uma coisa curiosa que não tenho nos apontamentos, mas diz que os anjos atentam para a salvação que nós temos e eles não entendem. Porquê é que os anjos não entendem a salvação? Isto é muito interessante, não é? Ou seja, chegamos a um ponto em que ou é anjo bom ou é anjo mau. Não há hipótese dos bons se tornarem maus, nem dos maus se tornarem bons. Portanto, parece que, e agora pensando no anjo em relação a nós seres humanos, parece que eles chegaram a um ponto que é definitivo, mas eles não passaram pelo processo que nós passamos. Eles não passaram pelo processo da redenção. Ou seja, os perdidos nunca são recuperáveis e os salvos já estão no estado definitivo. Mas o ser humano não. O ser humano foi apanhado no engano de Satanás, pecou, perdeu-se, mas o ser humano pode ser salvo. Então há algo que os anjos não entendem. Eles não entendem como é que Deus recupera, restaura vidas. Os anjos só agem. Deus manda e eles fazem. Mas nós temos o privilégio, irmãos, é um privilégio, saber, entender o que é ser salvo. Eu não sei se isto se faz vibrar os irmãos, mas eu tenho dito isto, eu prego sobre isto. A grande alegria do cristão é a sua salvação. Se nós não estamos felizes com a salvação, há um problema de fundo. Não foi assim com os apóstolos? Ó Senhor, nós somos pessoas com muita autoridade. Diz que até os espíritos nos sujeitam. E Jesus disse, calma aí, vocês não estão a focar a coisa. Alegrem-se antes. E é bom que nos alegremos por coisas que não são feitas por nós, que são feitas por Deus. Alegrem-se porque o vosso nome está escrito nos céus. Okay? Então há algo que o homem experimentou, há algo que nós podemos vivenciar que os anjos não entendem. Até a Bíblia diz que somos nós quem vai julgar os anjos. Nós vamos chegar, é verdade que nós chegamos num ponto tão perigoso porque estávamos longe de Deus, mas é verdade que quando somos recuperados, chegamos a um ponto em que, Apocalipse termina mesmo assim. Nós somos uma noiva que vai estar com o noivo. Portanto, olha, eu estou todo contente, qualquer dia vou estar com o meu noivo. Há aqui mais 1 ou 2 irmãos, os outros não querem. Então, olha, fiquem por aqui e desenrasquem-se. Mas não é a nossa expectativa, irmãos. Qualquer dia Jesus vem e já está. É verdade que passamos o teste e é verdade, irmãos, que a vida cristã é uma vida difícil. Mas já agora, o Senhor também de vez em quando pode enviar alguns anjos para nos ajudar. Se me permitem, aqui um ponto de ordem no ensino. Os crentes não podem dar ordens a anjos. Claro, isto se calhar para os irmãos não faz muito sentido, porque os irmãos não têm esses problemas de heresias. Mas eu já ouvi uma senhora dizer, eu dou ordens aos anjos para me trazerem comida. Mas depois descobri que ela ia comer as febras e os bifes à casa da outra vizinha. Nós não podemos dar ordens. Quem dá ordens é o Senhor. E até se me deixarem, eu vou dizer outra coisa. Nem sequer nós devíamos dizer a Deus como é que Ele faz. Senhor, manda um anjo. Senhor, não, o assunto não é o método.
O assunto não é a maneira como Deus vai fazer, o assunto não sou eu que digo como é que é, o meu assunto nem sequer é com anjos, o meu assunto é com Deus. Depois Deus faz como Ele quer. Até quem sabe se muitas vezes os anjos de Deus já agiram na nossa vida e nós não soubemos. Mas louvado seja o Senhor. Se não corremos o risco do apóstolo João, que até curvou-se todo para adorar o anjo, e o anjo levanta-te e põe-te em pé. Os anjos não merecem ser adorados. Iremos depois ver isto. Portanto, irmãos, o assunto dos anjos é um assunto muito interessante, mas tem que ser muito bem blindado e muito cuidado para não trazer como se fosse algo, e há muita coisa escrita agora aí, ultimamente, na área da nova era, e há muito misticismo sobre anjos. Até há pessoas que têm como se fosse como a Igreja Católica tem ensinado ao longo dos séculos, um anjo da guarda. Há pessoas que acham que tem que ter um anjo, é o anjo da guarda. Olha, eu arranjava um da PSP e ficava mais barato. E alguns querem, como se cada um tivesse o seu anjo, e falar ao anjo, e é o anjo. Não, o assunto não é o anjo, o assunto é o Senhor. Ok. Então vamos avançar para a origem dos anjos. É verdade que os anjos foram criados. O único ser eterno é Deus. Não há, os anjos não são eternos. Os anjos tiveram, tal como nós, um início. Os anjos foram criados por Deus. Os anjos, é verdade que eles certamente serão seres como nós, imortais, mas os anjos tiveram um início. Portanto, os anjos também dependem de Deus. Eles foram criados. Eu peço que os irmãos abram no Salmo 148. Leiamos a palavra de Deus. Salmo 148 e versículos 2 e 5. Salmo 148, desculpem. Salmo 148, versículos 2 e 5. Na eternidade só mesmo Deus, não é? E diz assim no Salmo 148, versículo 2: louvai-o todos os seus anjos. Portanto, os anjos, uma das missões dos anjos é louvar a Deus. Verso 5: que louvem, e agora estamos a falar de toda a criação divina. Repara que o salmista mistura toda a criação. Ele diz os anjos, os exércitos dos céus, a lua, o sol, toda a criação, tudo. É muito engraçado que tudo louva a Deus à sua maneira. Quando é que o sol louva a Deus? Quando brilha. Não é? Tudo louva a Deus. Ele está a dizer, e os anjos também devem louvar a Deus. Diz aqui no versículo 5, porque foi Ele quem os criou. Foi Deus quem mandou, e é interessante que aqui é a mesma linguagem que aparece para a criação inicial em Gênesis. É um Deus que manda, é um Deus que diz, é um Deus que fala, e disse, haja isto, e haja isto, e haja isto, e diz que mandou, eles foram criados. Quando chegamos à criação do homem, isto é muito importante, porque o homem não é como os anjos. Os anjos não foram criados à imagem de Deus, mas o homem foi. Isto não é interessante? Deus disse, e os anjos apareceram, haja luz, pá, e está, e mais isto, e mais a terra, e mais os peixes, e mais, tudo apareceu. Quando chegou o homem, faz-me lembrar daqueles miúdos na praia a brincar com o baldinho e a areia, não é? Deus chegou ali, pegou num pouco da terra, e fez um bonequinho, e depois fez assim. E depois veio a mulher, olha, e está aí o resultado. Sim, se não fosse a minha mulher, como é que eu tinha 2 filhos maravilhosos? Não é verdade? E não aquilo que os irmãos pensaram. Então o nosso Deus criou todas as coisas, também foi Ele que criou os anjos, ok? Pronto, isto é um dado adquirido na palavra de Deus. Também Colossenses capítulo 1, verso 16. Colossenses 1, 16. Colossenses 1, 16, também a palavra de Deus diz, e agora reparem, irmãos, porque Colossenses é uma carta que apresenta um Cristo, é a carta da exaltação, da supremacia da pessoa de Cristo. E reparem no verso 16, Ele é grande porquê? 16, porque foi nele que foram criadas todas as coisas. Foi através de Cristo, aliás, Paulo até diz mais, diz tudo foi feito por Ele e para Ele. E ainda mais, e nele subsiste. É o próprio Deus que faz a manutenção da criação. Foi Ele quem criou, mas é Ele quem mantém. E diz também que é para Ele, todas as coisas são para a glória dEle. E nele, em Jesus 16, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Reparem, coisas visíveis, coisas do foro material, coisas do mundo físico, mas também as coisas espirituais, as coisas invisíveis. Portanto, Deus fez todas as coisas,
Tanto as coisas que são matéria, como as coisas que não são matéria. Ele diz que tudo foi criado por Ele e para Ele. Portanto, o sucesso de Deus, digamos, é quando aquilo que foi criado por Ele o serve. E já lá o Salmo, que já lemos, diz que tudo louva a Deus. Imaginem quem mais deve louvar a Deus. Nós. Se alguma criação... Porque repare, os outros, como é que eu ia dizer? A criação, louva por... Se eu posso dizer, por instinto. Se eu posso dizer desta maneira. Nós não. Nós é um ato da vontade. É uma decisão. Eu quero louvar a Deus. Eu quero dar graças a Deus. É por isso que às vezes... Bom, isto que eu vou dizer aqui não faz sentido, porque de certeza que nesta igreja não há este problema. Mas às vezes é uma carga de trabalhos com o louvor na igreja, não é? E estamos ali com a bomba. Irmão, canta, abre a boca, louva a Deus. Isso não dá. Não dá. Não dá. Porque o louvor nunca vem de fora, vem de dentro. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo o que é em mim, bendiga o seu santo nome. Ai de mim, quando eu precisar que alguém me diga para louvar. Era o que faltava. Eu louvo mesmo que os irmãos não queiram. Os irmãos querem louvar a Deus mesmo, ou é preciso... Aleluia. Não é nada disso. Tem que ser do coração. É algo que vem do homem. É algo que vem da relação de Deus com o homem. É uma gratidão, é um reconhecimento, é algo voluntário. É algo que nasce da nossa relação com Deus. E aqui diz que todas as coisas que Deus criou, tanto visíveis quanto invisíveis, foram criadas por Ele, Jesus, e para Ele, Jesus. E eu quero que a minha vida seja motivo de glória do seu nome, como é óbvio. Então todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Ele falou e os anjos apareceram. Agora um assunto, e eu só falo isto aqui, tempo da sua criação. Eu só vou falar isto aqui porque é uma escola bíblica. Senão, isto que eu vou falar agora, eu não falaria. Mas vou falar porque é uma escola. E uma escola é uma escola, é um lugar de aprendizagem, é um lugar onde as pessoas podem também, de alguma maneira, dedicar-se a pensar em hipóteses, podemos dizer, em possibilidades. Agora, vamos falar sobre o tempo da sua criação. Quando é que os anjos foram criados? Não há unanimidade, por isso eu vou apresentar duas grandes possibilidades. A primeira é a menos provável, mas mesmo assim vamos considerá-la. Vamos abrir em Êxodo 20. Eu digo considerar porque realmente quando nós lemos livros, há opiniões, e também é bom nós estarmos familiarizados com outras opiniões. Primeiro porque nós não sabemos tudo. Há coisas que outros sabem melhor. E segundo, porque também deve fazer parte da nossa humildade, do nosso processo de aprendizagem. Há coisas que eu aprendi, que agora já revi e já não aceito. E há outras que hoje estou todo convencido que estou 100% certo, e um dia destes, se calhar, Deus vai usar alguém para me ajudar a descobrir. Por isso estamos no processo. Êxodo capítulo 20, eu pedi a um irmão com uma voz bonita, que lesse o versículo 11. Eu sei que agora estão todos com medo, mas pronto. Pode ser alguém com voz feia, não faz mal. Êxodo capítulo 20, verso 11. Um irmão assim com uma voz forte, temos aí projetado o texto. Obrigado, irmão. Aquelas pessoas que acham que a Terra é o centro da atenção de Deus, que olham para a Terra pensando que o homem é o centro da atenção de Deus, e é verdade que o é, eles condicionam tudo ao homem e eles acham que Deus criou os anjos por causa do homem. Então, tudo o que é criação divina de 6 dias aqui na Terra, eles acham que também inclui os anjos. Então, esta é uma opinião que não é muito forte, mas é para os irmãos saberem que é assim que alguns pensam. Acham que estes 6 dias em que Deus fez o céu e a terra, e depois diz, e tudo o que neles há. Ora, é verdade que os céus também contêm os anjos, é verdade, no sentido mais lato possível. Então há quem defenda que quando Deus criou nestes 6 dias aqui na terra todas as coisas, também incluiu a criação dos anjos. Se calhar não devia estar a dizer isto, mas isto é uma escola, é para nós pensarmos. Eu pessoalmente não aceito esta opinião, mas, e agora sem abrirmos, só para quem gosta de pensar, e isso está escrito aí no vosso material, há quem defenda então, dentro desta perspectiva, que se eles foram criados nestes 6 dias, em que dias possivelmente teriam sido criados? Então, neste grupo de pessoas, há quem defenda que pode ter sido no primeiro dia. Porquê? E isto é interessante porque a Bíblia dá um pequeno toque sobre este aspecto. É a questão de que os anjos são seres luminosos. Até quando a Bíblia fala sobre o Satanás como simulador, diz que ele quer aparecer como um anjo de luz. É a ideia, e realmente são as aparições dos anjos.
até no Velho Testamento. Quando nós estamos a ler, eles aparecem como seres com glória, seres resplandecentes, seres com brilho. Portanto, e há quem defenda que quando Deus criou a luz, criou estes seres também, porque são seres da luz. Não sei se vocês estão a entender. E há quem defenda que foi no quarto dia, quando foram criados os seres dominantes, o Sol e a Lua, obrigado. Os luminares, é isso. Os luminares. Portanto, isto são opiniões, mas certamente vão encontrar isso nos livros. Na minha opinião, eu descarto esta hipótese. Não, para mim não faz muito sentido, porque os anjos realmente são seres invisíveis, espirituais, noutra dimensão. Mas ok, fica a ideia para os irmãos. Isto não é nenhuma heresia, está bem? Isto é uma hipótese que eu pessoalmente não corroboro. A outra hipótese me parece a mais viável, e isto é uma coisa que tem sido muito falada por causa da ciência, que isto é quase, quando se fala em dinossauros, os irmãos acham que houve dinossauros? Irmãos, se existem provas, se existem os esqueletos dos animais, é porque houve os animais, quer dizer, não tem qualquer dificuldade. Agora, é verdade que a Arca de Noé não podia comportar muitos animais grandes. Isso é verdade. Então, a grande hipótese que há para os dinossauros é antes do dilúvio. Ou seja, admite-se a possibilidade de que esses seres existiam. E os irmãos sabem, nós estamos cada dia, o nosso planeta está a perder espécies. E claro, todas as espécies que na cadeia estão no topo, a tendência é ir desaparecendo. Então, é muito provável que antes do dilúvio houvesse, digamos assim, os dinossauros. Anjos. Quando é que foram criados os anjos também? Será que há algum momento na história, ainda antes, em que os anjos poderiam ter sido criados? Porque quando nós lemos no Jardim do Éden, lá em Gênesis, diz que havia um querubim à volta do jardim, a guardar o jardim. Um querubim, que é uma classe de anjos. Então eu penso que é de bom tom acreditar que os anjos são muito estas coisas todas. Então, abrindo a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 1 e versículo 2. Olha, o único parece brasileiro sou eu. Os irmãos não dizem nada, nem aleluia, nem graças a Deus. Os irmãos iam ver os meus alunos brasileiros lá na escola, que é um espetáculo. É fantástico. É numa escola, não é? E na escola a gente tem assim estamos todos com atenção, não é? A tentar ouvir, é bom, não é? É uma boa desculpa, eu compreendo. Muito bem. Gênesis capítulo 1. Então, há quem defenda que entre o verso 1 e 2, isto é uma coisa também já muito falada nos círculos cristãos. No verso 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, esta expressão no princípio criou. Agora eu queria levar-vos ao Evangelho de João capítulo 1, verso 1. Porque lá diz também que no princípio era o verbo e o verbo era Deus. Ainda que em português seja a mesma expressão, a afirmação cronológica temporal não é a mesma. Porque em João, quando diz no princípio era o verbo, remete-nos para uma eternidade. Ou seja, antes de qualquer coisa, já o verbo existia. Aqui não, quando é que tudo começa? Estaca zero, ponto zero, pá! No princípio Deus criou os céus e a terra. Ou seja, este no princípio é para nos situar, é para nos remeter para o papel de Deus na criação de todas as coisas. Ou seja, Deus criou todas as coisas. Depois, no verso 2, diz, repare, no 1 diz que ele fez, no 2 mostra o estado caótico em que o planeta estava. Então, muita gente defende, e isto é muito defendido, que entre o verso 1 e 2 houve um cataclismo qualquer. Houve uma desgraça que fez com que esta terra chegasse a este ponto, que não era a situação com que fora criada. Portanto, há quem defenda que houve algo que transtornou o planeta Terra. E aí defendem a queda de Satanás, e quando os demónios também foram expulsos do céu, etc. Ou seja, há uma grande ideia de que quando Satanás e os anjos se perderam, se rebelaram contra Deus, foram lançados aqui na terra, e esta terra, de alguma maneira, tornou-se o lugar deles, e eles deram cabo disto tudo. Eu não sei se isto é mesmo assim, mas eu consigo ver aqui algo divino também. É que no lugar onde o diabo vem estragar, é aí que Deus também vem mostrar a sua majestade. Porque também é no planeta Terra que Ele coloca o melhor que Ele tem, e é aqui que Ele é Senhor, e é aqui que Ele domina, e é aqui que Ele vai implantar o seu reino. Não de uma maneira como o diabo faz, porque a Bíblia diz, isto é muito interessante, irmãos, porque diz que eles, os demónios, são espíritos que andam nos ares. Os lugares deles, o lugar do diabo, nem sequer é aqui.
nem é em pessoas. É por isso que nós temos autoridade para expulsar os demónios das pessoas. Os lugares dele é aqui à volta do planeta. Olha, é nos ares, em lugares áridos. Isto é muito interessante. É por isso que quando Jesus veio, e Ele deu-nos essa autoridade, quando eles quiserem usar pessoas, eles estão a sair da legalidade divina. E é preciso autoridade para expulsá-los. Eles não têm direito a estar em pessoas. Estão aqui à volta. E o mundo está influenciado por Ele. Mas é também aqui que Jesus veio, e foi aqui que Ele venceu, e que mostrou o seu poder, a sua autoridade, e veio salvar a humanidade. Portanto, para mim isto faz muito sentido, e eu não descarto esta possibilidade. Agora, é verdade, e estamos a tentar ver o momento da criação dos anjos, é verdade que aqui no verso 2, eu queria ver com os irmãos, a terra era sem forma e vazias. Veja, irmãos, como é que Deus cria coisas, e depois é como se fosse um GPS. No meio deste universo fantástico, maravilhoso, que Deus criou de uma forma majestosa, o livro de Gênesis leva-nos no versículo 2 a um pontinho no meio deste universo. Este pontinho é um planeta, Terra, e que está num estado terrível, sem forma, vazia. Diz que as trevas estavam sobre a face do abismo, mas depois temos Deus a agir. Diz que o Espírito de Deus, como uma galinha choca o ovo, o Espírito de Deus estava ali a andar sobre as águas. Estava a preparar as coisas para Deus intervir a seguir. Então, e eu penso que é de bom tom aceitar esta opinião, há quem defenda que há uma catástrofe, algures entre o versículo 1 e 2. E aí sim, aí é que se deu a queda dos anjos. Então, se deu aí a queda, é porque eles já existiam antes. Então, é muito provável que os anjos já existissem, inclusive antes da criação da terra. Portanto, penso que é de aceitar. Vamos abrir no livro de Jó, capítulo 38. Jó 38. Em termos de tempo, é verdade que o livro de Jó temos aqui como o primeiro livro poético, mas em termos de tempo, é muito provável que o livro de Jó seja situado ali alguns no tempo patriarcal. Portanto, pode ser um livro que remonta ali para os tempos de alguém defenda para o tempo de Abraão, por ali. Mas vamos ao capítulo 38. Não sei se mais um irmão que gosta de ler a palavra de Deus em voz alta faz o favor de nos ler a Bíblia. 38 e versículo 7. Quando a estrela da alva juntos alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jublavam. Obrigado. Quando? Há um momento. Agora vamos voltar um pouquinho atrás, ao verso 4, para vermos este momento. Jó passou por um tempo muito complicado e realmente Jó não estava a entender porque é que a sua vida chegou àquele ponto. E Deus responde a Jó, verso 4. E Deus faz uma pergunta a Jó. Eu gosto destes diálogos. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Jó, onde é que tu estavas? Ou seja, o que é que tu percebes disto? Quem és tu para questionar a minha soberania? O que é que tu percebes daquilo que eu estou a fazer? Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Quem é que mediu a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Desculpem. Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quem é que trabalhou esta terra? Quem é que a alinhou? Note, quem é que fez isso quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e, talvez alguma versão tenha aí, todos os anjos, é possível que alguma versão tenha, todos os filhos de Deus jubilavam. Ou seja, Deus está a dizer a Jó, onde é que tu estavas, e isto vem corroborar a ideia de que os anjos são criados antes da criação do mundo, naturalmente. Onde é que tu estavas quando eu fiz o mundo? Onde é que tu estavas quando tudo estava impecável e os próprios anjos eram felizes e cantavam? Onde é que tu estavas? Claro que não estava ainda. Portanto, Deus está, de alguma maneira, a usar a ideia de que os anjos já faziam parte de um cenário muito anterior à vivência de Jó. Então, agora, para o nosso ponto número 3, eu quero falar sobre o número de anjos criados. Não sei se algum irmão quererá sugerir um número. Quantos anjos existem? Alguém quer sugerir? Os irmãos não sabem. É que se os irmãos soubessem, sabiam mais que a Bíblia. Era complicado, não era? Não sabemos. Não é possível saber. É indeterminado. A Bíblia não... Há lugares, e nós temos aqui, onde são citados números de anjos. Quantos anjos em determinada situação. Mas não há um número fixo. Não podemos saber quantos anjos. Eu pus nos apontamentos Deuteronômio,
10 milhares. Vamos abrir em Apocalipse, faz favor, capítulo 5. Eu sei que estamos a abrir muita Bíblia, mas eu quero garantir aos irmãos que ler a Bíblia não é pecado. Estão a rir? Eu já me parece que é. Porque às vezes a gente fica tão nervosos, porque se as pessoas não trazem Bíblia, se só cantam, depois ficam todos cansados quando estamos a pregar. Depois não querem que a gente leia, mas tem que cramar. Quando eu prego, é a Bíblia para baixo, que é para aprender. Toma e embrulha. A minha mulher é que diz, olha, tu não sabes fazer nada. É só Bíblia e ovos estrelados. Diz que eu sei fazer ovos estrelados. Vai lá. A minha mulher diz, não sabes fazer mais nada, é só Bíblia. Mas olha, se for a Bíblia já não é mau. Claro, ela não está a criticar o saber a Bíblia, ela está a dizer que além da Bíblia não sei fazer mais nada. Mas ela é muito esperta, ela queria que eu soubesse fazer coisas para ela não fazer depois. Vamos deixar. Mas já faço os ovos estrelados, já não é muito mal. Todas as galinhas têm medo de mim, naturalmente. Vejamos no capítulo 5 de Apocalipse, versículo 9, o grande cântico para o Cordeiro. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. Irmãos, isto é uma realidade, não tem nada a ver com os anjos, é para a humanidade. Foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens. Deus só comprou homens e mulheres, naturalmente. Deus só comprou pessoas de toda a tribo e língua e povo e nação, até portugueses e brasileiros. E se está aqui algum algarvio, também dá para os algarvios. Os irmãos também têm alentejanos no Brasil, não tem? Todos os países têm um alentejano ou algarvio. Eu sou um degenerado. Sou filho de alentejanos, fui criado no Algarve, olha, estou arrumado. A sorte é que sou salvo, senão estava tramado. Mas Deus salva de todos os lugares, todas as tribos, todas as línguas, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Note, os anjos não foram alvo da salvação. Porque aqui diz que Deus, com o seu sangue, comprou homens de todos os lugares. Mas os anjos fazem parte da moldura. Eles estão ali para dar a glória a Deus. E eu pergunto, irmãos, se os próprios anjos fazem isso, muito mais razões tenho eu e o irmão de louvar a Deus. Diz que eles rodeiam o trono de Deus, eles estão à volta do trono, eles estão ali para exaltar o nome do Senhor. Mas os irmãos sabem, os anjos não são como nós, eles não são humanos, eles não têm emoções como nós, eles não são como nós. O anjo faz o que Deus manda e ele vai ali, olha, ele tanto salva como se preciso também mata alguém. Os anjos também mataram pessoas. Eles são obedientes e acabou. Nós não, nós fomos feitos à imagem de Deus. Há aqui algo que Deus quer recuperar. Há algo que Deus quer na intimidade se relacionar connosco. E diz que, viu o quadro, diz que muitos anjos ao redor do trono e dos animais, ou se quiserem seres vivos, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões. Irmãos, o trono de Deus está cercado de milhões e milhões de anjos que louvam o nome do Senhor e que cantam aquele cântico, que é um cântico que tem a ver também connosco, que é o cântico da vitória, o cântico da salvação de homens e mulheres salvos de todo o tempo. E um dia destes eu vou lá estar e os irmãos também. Vai ser fantástico. Isto é que eu gosto destas coisas, mas olha, o irmão andou a falar sobre anjos, olha o que é que o irmão quer. Os anjos, é difícil dar glória a Deus com os anjos. O irmão deu uma tarefa difícil desta vez. Muito bem, vamos abrir na Epístola aos Hebreus, capítulo 12. É difícil dar louvores quando falamos de anjos, mas pronto, nem que seja para dizer que Deus criou os anjos, pronto, olha. Graças a Deus. Então, Hebreus capítulo 12, leamos ainda a palavra de Deus. Hebreus 12. É tão bom. Tão bom, quando o escritor aos Hebreus está a comparar o tempo da graça com o tempo da lei, quando ele está a falar como era que era no tempo de Moisés, mas agora nós, ele diz assim no versículo 22, mas chegaste ao Monte Sião. Ele está a fazer um contraste entre Israel com Moisés, eles que tiveram, Moisés que foi ao Monte Sinai, a lei, mas nós agora estamos no outro, é como se houvessem dois montes. Ele está a contrastar, ele está a dizer, agora nós estamos muito melhor servidos. Eles estavam no Monte Sinai, onde as pessoas tinham medo de morrer, agora nós estamos no Monte Sião, onde há vida. Ele está a tentar fazer o contraste, e ele diz aqui, chegaste ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial. Dentro de alguns dias, se Deus quiser, irei gravar um programa sobre isto, sobre a Jerusalém. A Jerusalém, começando com a Jerusalém da terra, para chegar à celestial. Estou desejando. Porque é a cidade onde eu vou morar.
já tive o privilégio, e certamente alguns irmãos, tive o privilégio de ir a Jerusalém. Alguém já foi a Jerusalém? E eu fui numa altura que quase não pudemos ir, quase não tivemos o voo, porque como muitas vezes Israel estava em estado de sítio, não é? Havia situação de conflito e então quase que impediram o voo. Mas lá fomos. Mas sabe uma coisa gira? O tempo todo que estive lá eu senti uma paz tremenda. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. É porque Jerusalém significa cidade da paz. Não, aqui no Egito é só... Está tudo a arrebentar. Mas um dia deixo vou outra vez a Jerusalém, se Deus quiser. Vou. Bom, se não for àquela, vou à outra. Não sei se os irmãos conhecem um corinho. E lá na Nova Jerusalém. Os irmãos conhecem os corinhos? Tu sabem. Na nova, há uma Jerusalém, mas há uma nova Jerusalém, que é esta, a Jerusalém celestial. Há uma terra que Deus está a guardar para nós. E diz que é uma terra habitada por nós, mas depois também diz já aos muitos milhares de anjos. Eu não sei, honestamente, irmãos, às vezes eu ponho a pensar-me, mas não vale a pena pensar muito. O céu é tão bom, tão bom, tão bom, que eu não consigo pensar nele. Porque tudo o que nós idealizamos é tudo em termos comparativos, com coisas que nós conhecemos. As ruas são de ouro, o mar é de cristal. O mar é de cristal. Espera aí, de cristal? Como é que o mar pode ser de cristal? Então, mas tem ondas. Mas o cristal não é água, não se move. Olha, é tão bom que nem sequer entendo. Já estou a pregar, não é a ideia. Há muitos milhares de... Há Universal Assembleia, Igreja, etc. Portanto, nós o que podemos constatar é que existem muitos anjos, mas nós não sabemos exatamente o número dos anjos. Vamos a Mateus 26, 53. Mais uma citação sobre números de anjos. Mateus 26. Os irmãos escrevam tudo o que puderem, apontem, para ficar com a vossa própria informação. Mateus 53, é o nosso texto, como os irmãos têm nos apontamentos. E quando Jesus foi preso, o nosso Pedro, os irmãos sabem que Pedro era um homem extremamente precipitado. Os irmãos sabem o que é que Pedro fez? Puxou da espada e cortou a orelha ao Malco. Pumba! E o que é que Jesus fez? Eu quero é pregar, pois é, isto é em nome dos anjos, tem que ser essas coisas todas maravilhosas. Jesus pega na orelha do homem lá do Malco, pumba! Ficou no lugar. Deve ser uma coisa fantástica, não é? Já está. E sabe o que é que Jesus disse a Pedro? Diz no verso 53. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Oh Pedro, eu não preciso que faças isso, tem calma. Põe lá a espada aí, guarda a espada. Se eu quisesse, tu não achas que eu podia mandar vir 12 legiões? Ora, isto é um termo, a legião era uma unidade militar que teria, assim por números redondos, cerca de 6.000 soldados. Ora, se irmãos fizerem as contas, 12 vezes 6.000, 72.000. Então, tu achas que se eu quisesse não mandava vir milhares de anjos para cuidar de mim? Isto é para dizer o quê? Que realmente Deus tem tantos anjos ao seu dispor, tem tantos disponíveis para o servirem. Eu tenho um versículo que não tenho aqui neste momento nos apontamentos, mas eu quero abrir com os irmãos, é Hebreus 1, eu estou a aproximar-me do final da minha preleção, Hebreus capítulo 1. Hoje estamos, à guisa de introdução, estamos a falar mais na origem dos anjos, e depois amanhã, se Deus quiser, também iremos continuar sobre a natureza dos mesmos. Olha, está aqui um anjo a subir, cá para cima. Sim, o anjo é um mensageiro. O irmão está aí com uma missão maravilhosa, não é verdade? Que é mandar calar o pregador da forma mais diplomática que existe. É. Mas é bom assim, precisamos também. Nós somos pentecostais, mas somos pessoas de ordem. Ou não? Hoje ouvi um episódio engraçado de alguém que estava a dizer: eu quando tenho uma palavra para profetizar, eu não consigo aguentar, não consigo evitar. E disse logo ao outro para dizer que não é de Deus, porque quando é de Deus a gente sabe. O espírito do profeta está sujeito ao profeta, mas isso é outro assunto. Hebreus 1,14.
não são porventura todos eles, os anjos, espíritos ministradores ou servidores, enviados para servir a favor daqueles que vão herdar a salvação? Esta é uma pergunta de retórica. Significa que a resposta é óbvia. Claro que sim. Os anjos são espíritos, servos ou servidores. Note, são enviados por Deus e são enviados a nosso favor. Já pensaram que Deus pode usar anjos para nos ajudar? Por acaso eu tenho um episódio na minha vida muito interessante. Claro, eu não vou dizer que é um anjo porque eu não tenho certeza. Mas já tenho ouvido contar muitos testemunhos, até de irmãos, e às vezes ouve-se até livros, há coisas escritas, de pessoas que tiveram experiências que, em termos humanos, era impossível ser outra pessoa a fazer isto. Mas uma vez aconteceu um episódio muito giro, muito interessante, quando os meus filhos eram pequeninos, na praia, e era uma grande extensão de areia até à estrada. E eu, pronto, naquela de... Eles são teimosos, já querem ir por aí acima. E deixei os miúdos irem pequenininhos por ali, cima, por ali, cima, por ali, cima. Quando eu vi que eles estavam a chegar à estrada, fui a correr. E eu, quando vou correr, portanto, com medo que eles passassem a estrada, naturalmente, cheguei lá em cima, eles estavam quietinhos no muro. E havia alguém que tinha estado com eles e ajudou-os ali. Quando eu soube que alguém tinha estado com eles, que é que fui logo a correr lá ao café em frente e aquilo estava, não vi ninguém. Pronto, alguém ajudou os miúdos, não sei como é que foi. Pronto, eu acredito que Deus pode fazer isto. Deus pode, às vezes até na condução do nosso automóvel, Deus dá um toquezinho no carro. Eu acredito nisto tudo, irmãos. Porque eles são enviados para nos ajudar a nós, para cuidar da igreja do Senhor também, dos crentes, situações de crise. Deus está ali para agir. E às vezes Ele pode usar, de tal maneira que a Bíblia diz que alguns, sem saberem, hospedaram anjos. O amor cristão era tão grande que quando os crentes estavam num tempo de perseguições, que andavam de terra em terra, andavam fugidos, e os outros crentes recebiam-nos em casa. E diz que alguns, pensando que eram outros crentes, naturalmente, acolheram em casa, mas eram anjos. Se o irmão me receber na sua casa, eu garanto que não recebe um anjo. Mas se o irmão demonstrar o seu amor e hospitalidade e servir ao Senhor, Deus pode fazer-nos uma surpresa. Claro, não estou a tentar ser místico com isto, é o que faltava. Mas o que eu estou a dizer esta noite, e isto é bíblico, é que Deus envia os anjos dele para cuidar de nós. Portanto, os anjos são uma forma que Deus tem de cuidar da sua igreja. Nós estamos totalmente seguros. Ou é Deus pessoalmente, ou são os anjos, ou é alguém que nos ajuda, seja como for, Deus está a cuidar de nós. E isto é que é importante. Vamos dar graças a Deus também pelo seu cuidado na nossa vida, pela maneira como Ele cuida e nos guarda, e inclusive com a ação angélica. Vamos orar ao Senhor, está bem? Se é possível, vamos ficar de pé, irmãos, diante do Senhor, e vamos dar graças a Deus. Aleluia. Oh, nosso Pai, nós damos graças. Realmente as graças são todas para Ti, Senhor. O louvor, a honra, a glória é para o Senhor nosso Deus, que fez todas as coisas, que nos criou a nós e que também criou estes seres espirituais, os anjos, que muitas vezes são usados para servir, para abençoar, para ajudar também os Teus filhos. Senhor, mas é verdade que a glória é para Ti, Senhor. Tu és o único que merece ser adorado. E esta noite nós adoramos o Teu nome, porque Tu providencias, Tu cuidas, Tu abençoas a nossa vida. Senhor, entregamos esta escola bíblica, Senhor, que todos estes ensinos sirvam para nos levar mais a Ti, em nome de Jesus. Aleluia. Faz favor os irmãos tomar o vosso lugar.